pessoal do nono A e B, tudo bem? Então vamos para mais uma semana de conteúdo, tá? Não podemos parar. Então vamos lá. A gente vai estudar essa semana. Ajeitar o negócio aqui, cantinho. Então vamos lá. O que a gente vai estudar essa semana? Colégio Estadual Simão Bolívar, aula da semana, 11/5/2020 a 15/5/2020, Geografia, professor S. Campos, nono anos A e B. A gente vai dar continuidade, tá? Questão ligada à globalização, produção e desigualdade. Essa produção aqui, ó, que produção é essa? Produção industrial e produção de alimentos no mundo, tá? E por que há essa desigualdade? Tá? Principalmente a desigualdade econômica, né? Que hoje no mundo ela é muito grande, perceptível aí, se você, né? Qualquer lugar que você vá, você percebe isso daí. Não só entre países, né? Entre estados também, cidades. Produção industrial. O que eu tenho no final do século XIX? Vamos pensar aqui. A primeira revolução industrial, né, ela aconteceu no século XVIII. Inglaterra, século XVIII, né, invenção nuclear a vapor, James Watt. Já a segunda revolução industrial ela aconteceu no final da segunda metade do século XIX, né, descoberta a energia do combustível, da energia elétrica e combustível fóssil. Essa terceira revolução industrial, né, tanto a primeira como a segunda, como a terceira que estamos vendo agora, ela teve, né, um desenvolvimento acelerado da sociedade urbana e industrial. Por quê? A concentração industrial está próxima às cidades, né? Por quê? Estrategicamente eu tenho, né, mão de obra. Lá no espaço rural não teria como, né? Por isso o desenvolvimento é chamada sociedade urbana industrial, caracterizada pela importância econômica, social e política da produção industrial e do modo de vida urbano, né? Porque a cidade, gente, desde sua formação, né, até atualmente, a cidade apresenta grande dinamismo, né? Hoje as cidades são muito dinâmicas, né? Tem tudo separado dentro da cidade, né? Mesmo sendo a cidade não planejada. Historicamente, o desenvolvimento da atividade industrial esteve associado à urbanização. Como eu já falei anteriormente, as indústrias elas se concentraram próximo à cidade, tá? Graças a quê? Mão de obra. Uma instalação de indústria requer mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, né? E aqui no meio urbano é propício para isso, né? Principalmente mão de obra e mercado consumidor. A atividade industrial subordinou a produção agropecuária. Extensas terras passaram a ser cultivadas para a produção de matéria-prima para as indústrias, né? A agropecuária é a agricultura e a pecuária juntas, né? Então, grandes empresas precisam dessas matérias-primas, tá? Houve o quê? Uma intensificação dessas áreas de cultivo. Para quê? Para abastecer a exigência de matéria-prima dessas indústrias, tá? Vamos pensar isso hoje, né? Hoje eu tenho que o mercado agropecuário mundial, até mesmo brasileiro, se transformando numa empresa também. Grande produção, etc. Atualmente a produção industrial é uma atividade distribuída de forma irregular e desigual entre os países. Hoje eu tenho o advento das transnacionais, multinacionais, o porquê que elas vieram para países pobres, vocês já sabem, né? Isenção de impostos, matéria-prima, muitas
das vezes mão de obra também. Tá? Países com grande avanço científico e tecnológico estabeleceram divisão moderna e influente no trabalho no mundo. Hoje, os países altamente desenvolvidos, eles investem em quê? Em tecnologia de ponta. Né? Quanto mais desenvolvido, mais tecnológico, mais desenvolvido é um país. Né? Alto investimento em pesquisas, né? Novas descobertas, novas fontes de energia, né? Pesquisas para pesquisas para expansão, etc. Vamos lá. Desigualdade no comércio internacional. Por que há essa desigualdade? Hoje a gente já viu isso também, que os países, para se tornarem mais influentes economicamente, eles se juntam em blocos econômicos. Tá? A gente viu a União Europeia, que é um dos maiores blocos e mais fortes blocos econômicos, né? Está tendo enfraquecido agora por problemas aí, né? De entrada e saída de alguns países bem desenvolvidos. Por exemplo, eu tenho o Brasil, por exemplo, que é um país desenvolvido, ele pertence ao Mercosul. Uniram a países como o Brasil, Argentina, para quê? Para ficarem mais fortes industrialmente, né? Para exportação de produtos. E eles estabeleceram regras dentro desses acordos, desses blocos econômicos. Circulação de mercadoria, de serviço, etc. Tá? Desigualdade no comércio internacional. Nações desenvolvidas competem internacionalmente pelo controle do comércio internacional. Essa competição aqui ela é grande. Né? O país mais desenvolvido tem mais vezes, né? Mais chance. Vamos pensar aí. Né? País em desenvolvimento, que são chamados subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Concorrer industrialmente com o país desenvolvido é basicamente impossível. Né? Não se tem investimento em tecnologia de ponta, investimento em pesquisa, etc. O contexto geopolítico e geoeconômico é caracterizado por uma divisão internacional marcada pela manutenção das desigualdades entre as nações. Essa divisão internacional aqui, ó, é a nova divisão internacional do trabalho, é o comércio entre os países. Entre países ricos e pobres, pobres e pobres, etc. E a gente percebe que a desigualdade entre as nações são gigantescas. Países que começaram a desenvolver seus setores industriais mais tardiamente não possuem condições de competir em igualdade com os países desenvolvidos. Isso é lógico, né? Enquanto Inglaterra, por exemplo, veio com essa revolução industrial no século XVIII, nós viemos conhecê-la no século XX. Então, um atraso gigantesco aí, né, de 200 anos. Então, não dá para concorrer. Tá? E, além disso, o investimento no Brasil em questões de avanços tecnológicos é muito pequeno. Né? Precisamos buscar lá fora tecnologia de ponta, etc. Países em desenvolvimento se especializaram na produção de matéria-prima para se inserirem e participar do comércio internacional. O que eu tenho? Brasil, Argentina, México e África do Sul, que ainda são grandes exportadores de matérias-primas, apresentam alguns ramos industriais de comércio e de serviços desenvolvidos. Né? Alguns países aí, né, se tornaram emergentes, tiveram um desenvolvimento razoável nessa questão industrial. Porém, a maioria do seu comércio ela é feito pela venda de matéria-prima, principalmente produtos agrícolas, né, e pecuários e agrícolas, chamado agropecuário. Produção mundial de alimentos, excesso e escassez. Em questão de desigualdade aqui, ó, nós temos países do mundo onde a população passa fome. Né? A questão alimentar péssima, porque não produzem, se produzem para vender. Né? E enquanto, por exemplo, tá, essa produção em excesso para abastecer mercados mais desenvolvidos. A produção agrícola no mundo é a maior já registrada, sendo suficiente para atender a demanda de todos os habitantes do planeta. Mas por que tem alguns países ainda que grande parte da população morre de fome? Não
tem condições de adquirir, produzir ou mesmo adquirir esses alimentos. Porém, fatores de ordem política e social e econômica fazem com que ainda existam milhões de pessoas com fome, sobretudo em alguns países da África, América Latina e Ásia. Fatores que comprometem a segurança alimentar. Concentração de renda. Isso é evidente, né? Se não tiver condição financeira, não tem como adquirir esses alimentos. O que mais? Aumento dos custos de importação e transporte. O preço dos alimentos aumenta e a parcela significativa da população fica sem acesso à terra ou condições econômicas de se alimentarem adequadamente. O fator econômico é que pesa na situação, né? Se um país não tem poder econômico, não tem como produzir nem como adquirir alimentos para toda a população. A grande parcela da população passa ou até mesmo morre de fome, né? Enquanto se produz excessivamente, né? Cada ano que passa nós temos aí, né, alguns países recordistas em produção de alimento. Por exemplo, destaco aqui a China, Estados Unidos, Brasil em terceiro aqui, ó, Índia, Indonésia. Tá? Hoje, como eu falei anteriormente, porque as fazendas hoje estão se tornando empresas, produzem em larga escala para abastecer o mercado externo, né? Porque muitas das vezes esses produtos são produzidos para vender, produzidos em larga escala, com técnicas avançadas aí de produção da pecuária e também da agricultura, né? Plantas em larga escala para exportação. No Brasil, grandes latifúndios produzem basicamente para exportação ou para a indústria não alimentícia, enquanto pequenas unidades agrícolas abastecem o mercado interno. Tá? Por exemplo, os pequenos abastecem o mercado interno e os grandes abastecem o mercado externo. E muitas das vezes, né, os produtos que ficam são produtos de baixa qualidade, caros por sinal. Perdas na produção e desperdício. A existência de fome e de subnutrição. Fome não tem alimento mesmo. Subnutrição, o alimento tem pouco alimento. Não é essencial para a manutenção da saúde. No mundo, torna-se ainda cada vez mais grave. Se considerar que todos os anos milhões de toneladas de alimentos são descartados no lixo. Então, por exemplo, né, vou citar um exemplo para vocês. Os alimentos hortifrutigranjeiros, né? Laranja, melancia, banana, eles vão para as centrais de abastecimento, são compradas, né, para abastecer supermercados, frutarias, etc. Então, se não vende esses produtos vão perder, né? Perdendo, o destino dele é lixo. Lixo significa o quê? Desperdício, né? Se não vende, tem que jogar fora. Perda é quando o alimento é descartado no lixo antes de chegar ao consumidor, geralmente porque estraga. No transporte, por exemplo, se perde muito, né? Muitos produtos são perdidos no próprio transporte e no armazenamento. Desperdício é quando o alimento está em condições para consumo, mas o vendedor ou consumidor o descarta no lixo antes dele estragar, né? Isso é muito visível aí, né? Aqui na nossa cidade eu posso até citar o exemplo da frutaria, né? Todos sabem que frutaria é. Quando o produto chega, ele está no preço X. Quando ele vai ficando mais velho, perto de perder, faz promoções. Tá? É uma vantagem para os consumidores, né? Mas mesmo assim, muitos produtos, a gente percebe que muitos produtos são jogados fora, descartados. É muito maior o número de pessoas que passam fome nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Muitas das vezes as pessoas pensam que nos países desenvolvidos não tem pessoa que passa fome, não tem pobreza, tem sim, tá? Não é tão grande e gritante como nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? No caso do Brasil. A maior parte da população que passa fome está na Ásia e na África. Países desenvolvidos, 40% dos alimentos são desperdiçados. Países em desenvolvimento, 5% dos alimentos são desperdiçados. Tá? Enquanto os pobres, países ricos jogam fora, né? Os pobres desperdiçam menos, mas porque tem mais pouco alimentos também, né? Porque
vai jogar fora para passar fome. Aqui eu tenho os países mais industrializados do mundo: Estados Unidos, China, Japão, né? Atualmente, mas tem outros aí também que estão, né, se desenvolvendo industrialmente, né? Então esses aqui são considerados os mais desenvolvidos da atualidade. O capítulo é curtinho, espero que tenham gostado, tá? Em breve faremos atividades. Tchau.